vídeo de hoje nós vamos aprender a pintar essa linda rosa aqui. Isso mesmo, como hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero presentear você com essa linda pintura. Quer aprender? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje, ao invés da gente entrar aqui com as nossas lives, né? Trouxe para você essa aula especial, completinha. O risco eu deixei para você lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Antes, vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aulas. E quero te fazer um convite especial. Na próxima semana, a gente vai ter aí um desafio de rosas. Você quer participar desse desafio junto comigo? Então, clique na descrição do vídeo e participe entrando para o nosso grupo VIP lá do nosso desafio. E todas as informações desse desafio eu vou passar para você lá no grupo. Combinado? Então, clique na descrição do vídeo e venha participar junto comigo desse grande desafio. Agora, bora parar de papo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho dos materiais que nós estaremos utilizando, tá? Começando pela nossa toalhinha de lavabo da marca Duller Artesanale, tá? E se você observar, eu protegi toda a nossa volta aqui com uma fita crepe, né? Uma fita adesiva para ficar um finalzinho aqui bem bonito, tá bom? Nós vamos utilizar a nossa famosa misturinha de 50% clareador incolor e 50% diluente. Nós estaremos utilizando o pincel Pituá, referência 462, número 8. Pincéis de cerdas lixadas, tá? Referência 456, número... vai depender aí, eu gosto sempre de trabalhar com duas numerações, uma numeração um pouquinho menor, o número 10, e a outra um pouquinho maior para preencher, né, as áreas da nossa rosa. E também vamos trabalhar com o pincel de cerda macia da série 421, esse daqui é o número 12, ok? Agora vamos falar um pouquinho da composição das cores que a gente vai utilizar. Aqui no fundo, eu vou estar utilizando verde musgo claro e o caque. O sépia vai entrar para trabalhar algumas áreas de sombra. Mas no fundo também, nós vamos utilizar aqui um stencil de estamparia. Eu separei esse daqui de coraçõezinhos lindo, que vai compor aqui o nosso fundo também. Para as nossas folhas, vamos utilizar verde pinheiro, verde musgo e verde pistache. O branco vai entrar aqui e aqui também nós vamos trabalhar com um pouquinho do nosso berinjela. Para a nossa rosa, bem vermelhinha, nós vamos trabalhar com o degradê de berinjela, vinho, vermelho profundo, que pode ser substituído pelo púrpura ou pelo vermelho escarlate, tá? Vai ficar um tom um pouquinho diferente, mas fica tão bonito quanto. Vermelho vivo e vermelho fluorescente, para trazer aquela luz bem bonita. Então, nós vamos iniciar trabalhando a base do nosso fundo. Então, com um pincelzinho Pituá e o nosso verde musgo claro. Para as áreas de sombra, o nosso caque. A princípio, são essas as cores que nós estaremos utilizando, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Nós vamos iniciar pelo tom mais claro. Então, verde musgo claro, misturinha em partes iguais.
movimento o meu pincel, dou uma giradinha e uma apertadinha aqui para tirar o excesso. Caso você seja iniciante, vai lá no paninho, tira a maior carga, tá? E eu vou começar aqui, ó, nessa área vazia. Então, com movimentos circulares, nós vamos espalhando toda essa tinta e fazendo aqui a nossa cobertura, ok? O risco da rosa tá bem fraquinho, mas você não se preocupe, que a hora que a gente começar a pintar, ela vai ficar bem linda. E aí, vai ficar bem mais visível e perceptível, tá? Eu vou parar aqui, ó, e nas laterais, eu já vou entrar com o meu caque. Tiro o excesso, sempre trabalhando da fita para dentro, com movimentos circulares, vou preenchendo toda essa etapa. Vou pegar aqui mais um pouquinho do verde musgo para conseguir fazer a transição aqui, ó, para não ficar manchada, tá? Então, venho fazendo toda a cobertura. Bom, aqui a gente vai precisar alterar o pincel e trabalhar com um pincel de cerda lixada. Por quê? Para chegar pertinho aqui, né? Então, com o verde musgo claro, vou chegar aqui, ó, bem no intervalo dessas nossas folhas. Também para preservar, né, toda essa área. Como o pincel Pitua é um pouquinho maior, ó, fazendo aqui o preenchimento, marco o próximo e venho trazendo a tinta com movimentos circulares. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no entorno da nossa rosa. Sem deixar a tinta, né, acumulada. Ó, ficou manchadinho? Volto com o meu pincel Pitua e venho fazendo a transição. Agora, eu vou trabalhar aqui na nossa lateral esquerda, também da mesma forma, ó. Tinta e misturinha em partes iguais, e eu vou preservar aqui, então, os cortes da minha rosa e vou fazer o preenchimento. Deste lado, eu começo a utilizar um pouco mais do meu caque, tá? Fazendo um tom um pouco mais escuro, para que haja esse contraste. Venho bem pertinho aqui, próximo, né? Ao risco, marco com movimentos circulares, eu vou afastando. Ó, aqui eu posso trabalhar com o pincel Pitua, então, vou trocar, vou alternar aqui, sempre da fita para dentro, e eu estou trabalhando com o caque. E espalho bem essa tinta. Ó, vou lá no cantinho. Faço a base do contorno e com movimentos circulares a gente vem trazendo, tá? Pronto. Agora, eu vou aproveitar que essa tinta está úmida para eu conseguir fazer aqui a nossa transição. Eu vou entrar com um pouquinho do sépia, ó, sujeirinha, vou pegar só assim, ó, a pontinha, tiro o excesso e com a sujeirinha,
eu vou trazer um pouco mais de sombra nessas entradinhas, ó. Ponho a tinta e vem desfocando, ó. Pontinha. Vou pegar aqui um pouquinho do caque, porque entre, né, o galho aqui, a gente também tem. Ó, e sujeirinha. Põe lá no cantinho. E com movimentos circulares, olha só como a gente vem trazendo uma profundidade bem bonita. Ó. Põe um pouquinho da tinta, sempre assim, ó. Só a pontinha entra, né? A pontinha aqui, ó, do lado da tinta, entra nos cortes. E aí, com movimentos circulares, a gente vai fazendo a transição. Ficou manchadinho? Na outra ponta, você pode pegar um pouco da misturinha ou da própria tinta, tá? Que você utilizou na base, ó. Apenas para fazer essa primeira sombra um pouco mais projetada, certo? Pronto, fizemos toda essa etapa. Agora, nós vamos começar a preencher, então, a base das nossas folhas. Mas como eu tô trabalhando com o sépia, então, eu vou entrar aqui e também já vou puxar aqui a base do nosso galinho. Pronto. Enquanto esse fundo vai secando um pouquinho, a gente vai fazer o preenchimento, então, das nossas folhas, tá? E da nossa rosa também. Então, vamos começar pelas nossas folhas. Para as folhas, eu vou entrar como base com o meu verde pinheiro e o nosso verde musgo na área mais clara. Então, começo aqui, ó, com o verde pinheiro, metadinha, vou pegar aqui, ó, na base da minha folha, tá? E aí, eu já vou fazer a outra aqui também, ó. E na parte superior, ó, eu vou pegar o verde musgo e vou fazer a parte superior. Por enquanto, aqui no meio, a gente faz a transição. Volto com um pouquinho mais de tinta, se for preciso, para fazer essa transição, tá? Ó. Aqui embaixo, verde pinheiro. E na pontinha, verde musgo. Bom, agora, com essa base ainda úmida, eu vou entrar aqui com uma sujeirinha, e aí é importante, tá? A base estar úmida no nosso berinjela. Por que o berinjela, Érica? Porque nós vamos trabalhar com o tom de vermelho na nossa folha, na nossa flor, né? E trazendo aqui o berinjela, a folha também absorve uma tonalidade da nossa flor, né? Então, como a folha pode estar mais novinha, então ela tem sim uma tonalidade um pouco mais avermelhada, tá? E o berinjela vai nos auxiliar aqui para trazer essa profundidade maior na área de sombra também, ó. E já deixar essa base mais marcadinha, certo? Antes de eu ir lá para o outro lado, vou trocar o meu pincel, vou utilizar aqui o meu pincel de cerda macia. E com o nosso verde pistache,
Ó, vou pegar aqui, ó, meia carga de tinta. Vou trazer a minha linha central, lembrando que ela saiu daqui, né? Então, todos os galinhos, ó, eles têm uma sequência. Meia carga de tinta, vou vir aqui, ó, pressiono e puxo. De dentro para fora, fazendo a transição. Meia carga de tinta, posiciono o pincelzinho para fora, e agora eu vou fazer o mesmo processo de fora para dentro. Então, eu pressiono o pincel e puxo. Mais um, e sempre trazendo para a base aqui do centro da nossa folha, ó. Pronto. Essa aqui é a nossa base da nossa primeira folha. Nós vamos repetir o processo com todas elas. Se secou um pouquinho, você precisar pegar um pouquinho do verde na outra ponta para fazer a transição, é bem legal também, tá? Às vezes é só umedecer um pouquinho e aí você já consegue, ó, folhinha saiu daqui. Fiz uma voltinha já para deixar essa base marcadinha, né? Serrilhadinha, que a folhinha da rosa é serrilhadinha. Ó. Agora, aqui, ó, da mesma forma, tá? Vou dar uma viradinha pra mão não ficar na frente. Ó, pressiono. O movimento de vai e vem faz com que essa base não fique marcada, tá vendo? Ó. Agora, do outro lado, também, marquei a voltinha e vim trazendo as nervurinhas. Sempre, né, fazendo a transição aí com o verde musgo para ter essa base bem marcadinha. Ó, pronto. Tá pronta a nossa folha? Não, ela só está marcada. Agora, a gente vai lá para o outro lado, fazer o mesmo processo com as nossas folhas aqui de baixo. Eu começo com o meu verde pinheiro. E agora que você já entendeu, então, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá? Ó, faço o preenchimento da base dessa folha. Com o verde musgo, eu vou trabalhar a ponta. Faço aqui a transição, tomando cuidado, porque a folha da rosa, ela é arredondadinha. E também, ela não é aquela folha comprida, né? Ela é toda serrilhadinha e arredondada, tá? Ó. E faço a transição aqui. Pronto. Com a base úmida, vou entrar aqui com um pouquinho do meu berinjela na base. Ó, já posso marcar também um pouquinho mais a minha área de sombra. Sempre lembrando, né? Se um lado eu tenho sombra, do outro é o oposto. Ó, pronto, tá vendo? Ela já tá toda desenhadinha. Troquei o pincel com o meu verde pistache. Vou puxar aqui a minha linha central, ó. Se eu tenho sombra aqui, então, vou puxar a minha luz para este outro lado, ó. Pressiono e puxo. O movimento de vai e vem do pincel ajuda nesse degradê. Agora, de fora para dentro,
Se for preciso, volta um pouquinho com a misturinha ou com a própria tinta, né, do verde musgo claro, para conseguir fazer a transição. Ó, marca e deixa ela aí, bem suave. Pronto. Tá aí a base da nossa folha, aqui prontinha também. Agora, nós vamos começar a trabalhar, então, na base da nossa rosa, tá? Eu vou começar aqui trabalhando com vinho, com o meu pincelzinho lixado. Nós vamos trabalhar a parte interna da rosa. Então, eu vou pegar aqui, ó, meia carga de tinta. Vou trabalhar aqui o miolo com a tinta posicionada para baixo. Deixa eu limpar um pouquinho, sujou um pouquinho aqui, pincelzinho. Pronto, vamos lá. Voltando, ó, tinta posicionada para baixo, preencho e eu vou, ó, puxando essa tinta para cima. Ela vai perdendo força aqui em cima, tá? Esse perder força dela aqui em cima, ele é extremamente importante para que a gente possa fazer a transição depois. Então, trabalhei com um tom de sombra na parte do miolinho, agora eu vou vir aqui, ó, na cintura. Na cintura, o processo é inverso, ó, meia carga de tinta, viro ela para cima e vou fazer o meu preenchimento. Da mesma forma que a gente foi desgastando, né, aqui em cima, ó, eu vou desgastando pra cá. Já marcando um pouco mais, né, as nossas áreas de sombras. Ó, bem esfumando ela pra baixo. Com essa base, né? E aí é importante, ainda úmida, né? Pra ela não ficar tão manchadinha. Nós vamos entrar, vou tirar o excesso aqui de tinta do meu paninho. Vou entrar com o vermelho profundo. Pode substituir pelo púrpura, pelo vermelho escarlate, tá? Ó, e vou fazer agora a parte do contorno e venho aqui e faço a transição com esse vinho, ó. Agora, é só vir e fazer a cobertura aqui, sempre puxando a minha pincelada, ó, para o centro da minha rosa, tá? Então, pressiono e puxo, ó. Cobrindo toda a base da minha rosa. Então, a pétala e venho trazendo. Sempre que eu encontrar o vinho, a gente precisa fazer essa transição bem bonita, tá? Novamente. Eu vou mantendo, né, todo o desenho da minha rosa, tá? Ó. Sempre trazendo a pincelada para o centro. Olha como a pincelada agora, ela sobe, né? Já na base do preenchimento.
E a última pétala aqui, a gente só vai fechar. Pronto. Essa aqui é a base, então, da nossa rosa. Perceba que eu deixei alguns pontos. Vou limpar aqui o pincel, tá? E vou somente corrigir essas entradinhas, né? Porque não... Como o risco tava bem devagarinho, não dava pra ver muita coisa, não. Ah, mas aí vai pegar um pouquinho do vermelho, vai desfocar, né? Então, não tem problema, ó. Tá vendo? Eu entro. Faço a entradinha e venho desfocando. Pronto. Agora, nós vamos entrar com um pouquinho do nosso berinjela, meia carga de tinta, e vou aprofundar um pouquinho mais essa base da minha sombra. Venho fazendo aqui o degradê. Aqui, eu já posso voltar com um pouquinho do vinho, porque ele vai fazendo essa transição, né? Aproveito essa sujeirinha, ó, pra entender. Essa pétala vai vir aqui, logo, ela vai projetar uma sombra aqui. Então, eu já marco um pouquinho aqui, ó. Essa vai vir por cima dessa. Logo, essa parte aqui vai receber, né, um pouquinho de sombra. Ó, e aí, a gente vai marcando. Essa vem pra cá, também recebe um pouquinho de sombra. Sempre fazendo a transição, tá? Olha lá, tá? Agora, nós vamos trazer o nosso primeiro corte, né? A gente vai começar a trabalhar aí a transição das cores, já com o nosso vermelho vivo. Pincelzinho de cerda macia, com essa tinta ainda úmida, tá? E, como eu sempre falo, vamos lembrar aqui do nosso ponto central no meio da cinturinha, porque todas as nossas pétalas vão em direção a esse ponto, tá? Vou pegar aqui, se eu tenho profundidade, aqui eu preciso trabalhar com uma área mais iluminada para conseguir dar essa profundidade. Então, vou pegar aqui, ó, meia carga de tinta e já começo marcando essas nossas primeiras pétalas aqui do centro. Ficou marcadinho? Você pode voltar tanto com a própria cor, né, que a gente usou aqui na base, que é o vermelho profundo, ó, e movimenta o pincel para conseguir fazer essa transição bem bonita, tá vendo? E tirar aquela marca, aquela etapa mais marcadinha. Agora, vamos lá. Meia carga de tinta, posiciono aqui a tinta para o lado de fora. Nós vamos começar marcando a primeira pétala, ó. Dou uma voltinha, pressiono o pincel, levanto e levo essa pincelada como se ela fosse em direção ao ponto. Volto e faço um movimento de vai e vem para fazer a transição. Meia carga de tinta, agora para o outro lado. Também o mesmo processo, ó. Marco, se eu fosse continuar aqui, ó, ela iria lá para o ponto, tá? Movimento o pincel para fazer a transição. Vamos fazer outra pétala aqui dentro, ó. Lembrando que a pétala da rosa, né, ela vem intercalada. Então, a gente pode ir intercalando aqui, ó. E eu vou adicionando, né, quantas pétalas couber. Mais uma aqui, ó. Agora, eu vou pegar meia carga de tinta, vou proteger essa parte aqui de sombra, vou vir aqui na ponta, vou marcar a lateral
e levo. Não é arredondado, tá? Diferente aqui que a gente faz essa volta. Aqui eu venho reto, inclino e levo. Volto com o pincel aqui para fazer a transição. Do outro lado agora, aqui, ó, na outra pétala, preservo a área de sombra, marco aqui, ó, na lateral, inclino também reto, tá vendo, ó? Reto, reto. E levo a minha pincelada. Ficou marcadinho aqui o finalzinho. Então, eu volto com esse movimento, ó, fazendo a transição. Vamos lá para o outro lado, repetir o mesmo processo, agora com a tinta para o outro lado. Lado, inclino e levo. Ficou marcadinho, volto, fazendo a minha transição. Pontinha aqui, ó, preservo a área de sombra, lado, inclino e levo, ó, e volto, fazendo a transição. Então, observe que todas as minhas pétalas foi em direção a esse ponto, tá? Meia carga de tinta, agora a gente vai trabalhar com as nossas pétalas inferiores, tá? Então, vou fazer aqui, ó, preservo a área de sombra, lado, lado, e levo em direção ao ponto. Então, ela vai subir. Ficou marcadinho aqui, ó, eu volto, posso voltar com a misturinha ou com o próprio vermelho profundo, que é de base, e vou fazer a minha transição. Lado, lado e levo. Ó, movimento da pincelada. Lado, lado e lado. Ficou marcadinho, volto aqui, ó, para fazer a transição. Olha, bem facinho, né? E a última pétala aqui, a gente só vai finalizar com lado e lado. Também, com o movimento de vai e vem aqui, vou levando a lá. Pronto, já temos aí toda a nossa rosa cortada. Agora, eu vou trabalhar uma pétala aqui, ó, saindo do meu ponto. Então, eu venho aqui e subo. Ela subiu e deu aquela viradinha, ó. Então, eu venho aqui e fecho, tá? Pronto. Essa aqui é a base da nossa rosa. Bom, agora que a nossa base está completamente seca, nós vamos, antes de fazer os acabamentos, nós vamos entrar com o nosso estêncil aqui. Você pode estar utilizando qualquer um, tá? Qualquer estêncil de fundo, ou se não tiver, pode estar utilizando aí ou deixar assim, tá bom? Mas eu vou usar aqui o estêncil e o sépia, tá? Sujeirinha, pincel, e vou vir aqui, ó, aonde nós não temos elementos, né? No caso, eu vou entrar com o estêncil e trabalhar várias batidinhas aqui para fazer um fundo com um detalhezinho bem bonito. Ó, vou remover, olha lá, venho aqui para o outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó, vou segurar. Olha lá, tá? Aqui no meio, vamos completar aqui. Apenas para fazer um finalzinho, ó, bem bonito, tá vendo como já ficou bem diferente? E agora,
com essa base já prontinha, a gente vai começar, então, a trabalhar a nossa segunda etapa de luz, tá? Então, eu vou entrar aqui com o meu verde pistache, pincelzinho de cerda macia. Observe que as folhas, né, como o tom mais claro, o tom mais escuro absorveu o tom mais claro e ela ficou apagadinha. Então, agora eu vou vir, ó, com o pistache, adicionar aqui um pouquinho do branco. A minha sombra aqui tá bem bonita. Vou vir aqui, ó, com a sujeirinha do pincel. E vou reforçar toda essa parte de luz, ó. Sempre trabalhando com pouquinha tinta, né? Porque não é pintar de novo, você já pintou. O que a gente precisa aqui é apenas trazer um pouco mais de luz, ok? Lá no outro lado, a mesma coisa, ó. Vou limpar o meu pincel e agora, com o meu vermelho vivo, novamente, vou reforçar a luz da minha rosa. Meia carga de tinta e vamos voltar, tá? Ó, trabalho novamente essa luz. Os mesmos pontos. Bom, retoquei, tá? As áreas de luz com o próprio vermelho vivo que nós havíamos usado na base. Agora, vou entrar com o vermelho fluorescente. Se você quiser aí um tom um pouco mais forte, né? Então, vou voltar aqui e nas áreas que eu quero um tom mais iluminado, ó, todo este lado. Vou utilizar o meu vermelho fluorescente. Do outro lado, eu venho apenas fazendo alguns risquinhos. Bom, e agora, para finalizar com o sépia, vou retocar aqui, ó, o nosso galinho com um pouquinho do branco. Vou trabalhar alguns pontos. Como a tinta tá úmida, ó, ela faz a mescla. E vou puxar algumas folhinhas, olha lá. Prontinho. Agora, a gente pode remover a nossa fita. E temos aí uma linda rosa. E espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos vemos num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!